O conde Pierre Montaigne era amplamente conhecido em toda a alta sociedade por sua paixão desmedida por festas luxuosas e diversões extravagantes. Todas as noites, seu vasto salão resplandecia com música vibrante, gargalhadas sonoras e banquetes esplêndidos que encantavam os presentes. Havia sempre jogos de cartas em andamento, e uma fila interminável de mulheres ansiava por conquistar sua atenção. Com seu sorriso cativante, olhar penetrante e presença irresistível, Pierre dominava a arte de encantar, deixando todas deslumbradas e desejosas demais. Contudo, certo dia, o rumo de sua vida sofreu uma virada inesperada. Enquanto relaxava após uma festa especialmente exuberante, uma carta de seu pai chegou, carregando consigo o peso de um novo destino. O envelope, selado com o imponente brasão da família Montaigne, trazia notícias que causaram uma grande reviravolta em sua vida. A mensagem era clara. Para herdar a vastíssima fortuna da família, Pierre precisava se casar. A notícia o atingiu como um golpe. Ele, que sempre viverá livre de compromissos, aproveitando uma vida sem amarras e responsabilidades, agora se via forçado a abandonar suas festas sem fim e a buscar uma esposa. Determinando-se a encontrar a parceira ideal, Pierre começou a comparecer a eventos sociais com um novo objetivo em mente, algo que antes ele nunca tinha considerado seriamente. Em um desses grandiosos bailes, cercado por uma multidão de aristocratas e nobres influentes, seus olhos se fixaram em uma jovem de beleza arrebatadora. Seus cabelos, dourados como raios de sol, e seus olhos, azuis como safiras reluzentes, encantaram Pierre instantaneamente. Ela se movia com uma graça sublime e uma elegância natural, e ele simplesmente não conseguiu desviar o olhar. Após algumas investigações discretas, Pierre descobriu que a jovem se chamava Mademoiselle Elise Chevalier, uma dama de extrema beleza e personalidade reservada, pertencente a uma das famílias mais nobres e respeitáveis da sociedade. Pierre, com sua perspicácia e confiança de sempre, pensou consigo: ela será a esposa perfeita. Se é para me casar, que seja com ela. No entanto, Elise já tinha ouvido falar das aventuras amorosas e da vida desregrada de Pierre. Sua fama de libertino e conquistador era amplamente conhecida e, longe de fasciná-la, repelia-a profundamente. Quando Pierre pediu sua mão em casamento aos pais de Elise, ela recusou prontamente, determinada a não se submeter ao homem que ela considerava desprezível. Mas, naquela época, os interesses sociais e financeiros muitas vezes prevaleciam sobre os desejos pessoais, especialmente no caso das mulheres. Os pais de Elise, cientes das vantagens financeiras e sociais dessa união, forçaram-na a aceitar o pedido de Pierre, uma decisão que mudaria o destino de ambos. A família Chevalier seria amplamente recompensada por esse casamento, e o pai de Elise, um homem de negócios pragmático, não via a má reputação de Pierre como um obstáculo. Para ele, a aliança fortaleceria ambas as famílias e traria benefícios incalculáveis. Elise, por sua vez, sentia-se traída e aprisionada por essa decisão forçada. A ideia de ser obrigada a se casar com um homem cuja vida era marcada por irresponsabilidade e superficialidade a enchia de amargura e frustração. Ela odiava o fato de que Pierre enxergava o casamento apenas como uma formalidade para garantir sua fortuna, sem qualquer consideração pelos sentimentos envolvidos. Com o coração pesado e repleto de mágoa, ela aceitou o noivado indesejado, já tomada por ressentimento e tristeza. Pierre, por outro lado, logo percebeu que conquistar o coração de Elise seria um desafio muito maior do que qualquer jogo de cartas ou festa que ele já tivesse enfrentado. Antes do casamento, era costume que o noivo visitasse sua noiva para conhecê-la melhor e tentar criar algum laço. Quando Pierre chegou à elegante residência da família Chevalier, foi recebido por um criado que, visivelmente desconcertado, o informou que Mademoiselle Elise se recusava a vê-lo. Ela estava aborrecida e não desejava sua presença.
Acostumado a conquistar corações difíceis com facilidade, Pierre apenas sorriu, convencido de que poderia, eventualmente, domar essa fera arisca. Decepcionado, mas não desmotivado, ele deixou a casa de Elise e voltou ao conforto familiar de suas festas grandiosas e das mulheres que sempre o adoraram. Desde sua adolescência, Pierre frequentava os bordéis mais prestigiados da cidade, um hábito que ele havia adquirido graças a seu tio libertino, que o levou a esses lugares quando ele tinha apenas 14 anos. Agora, aos 30, Pierre era conhecido como um amante insaciável e notável. Sua presença nesses estabelecimentos de diversão era sempre aguardada com entusiasmo, e as mulheres mais exigentes competiam ferozmente para conquistar sua atenção, ansiosas por experimentar seus famosos encantos. Apesar de todos os esforços de Elise para evitar o nojento conde, como ela o chamava em segredo, o dia fatídico do casamento chegou inevitavelmente. Para ela, foi um dia carregado de tristeza e resignação. Enquanto todos ao seu redor celebravam com sorrisos e brindes, Elise sentia como se estivesse sendo levada para a guilhotina. Pobre Elise. Ser forçada a unir-se a um homem que ela desprezava profundamente era uma tragédia pessoal da qual ela não conseguia escapar. Se até agora você está gostando desta história, confere se está inscrito em nosso canal, pois as próximas serão ainda mais emocionantes, e você não pode perder. Então vamos continuar. O casamento foi um evento grandioso, repleto de pompa e circunstância, como era esperado de uma união entre duas famílias tão nobres. As famílias dos noivos estavam extasiadas. A família de Pierre esperava que esse casamento o regenerasse, transformando-o finalmente em um homem respeitável, enquanto a família de Elise via nessa união uma oportunidade única para ascender ainda mais na sociedade e consolidar sua posição. Após a grande e suntuosa festa, repleta de música vibrante, danças elegantes e banquetes luxuosos que duraram até as primeiras horas da madrugada, chegou o momento de retornar à realidade. Elise foi conduzida pelo conde Pierre para viver em sua nova morada, o majestoso castelo da família Montagne. A construção, de proporções impressionantes, erguia-se no topo de uma colina, rodeada por jardins exuberantes repletos de flores exóticas e caminhos de pedra perfeitamente alinhados. Altos muros de pedra, musgosos pelo tempo, cercavam a propriedade, oferecendo privacidade e reforçando o ar de poder e prestígio que a residência emanava. Ao adentrar o castelo, Elise foi imediatamente envolvida pelo esplendor do interior. O castelo não era apenas imponente por fora, mas também resplandecente por dentro. Os vastos salões eram decorados com tapeçarias intricadas, lustres de cristal que cintilavam com a luz das velas, e pinturas majestosas que adornavam as paredes, todas retratando membros da linhagem Montagne em posturas nobres e austeras. Os corredores pareciam não ter fim, e cada detalhe da decoração, dos móveis entalhados aos tapetes luxuosos, refletia o prestígio e a riqueza que aquela família ostentava há gerações. Enquanto Pierre, aliviado da exaustão da cerimônia e das interações sociais que tanto lhe agradavam, se recolhia na vasta e aconchegante biblioteca, com um copo de vinho em uma das mãos e uma expressão satisfeita no rosto, Elise era conduzida pela governanta do castelo até o quarto do casal. A governanta, uma mulher de aparência austera, com cabelos grisalhos presos em um coque severo, mas de coração notoriamente bondoso, acompanhava a jovem noiva com uma postura profissional, mas discretamente atenta ao seu estado emocional. Elise, com o coração pesado e o peito comprimido pela angústia, mal conseguia absorver a magnificência ao seu redor. O quarto que agora seria seu refúgio era adornado com móveis de madeira escura e cortinas de veludo carmesim, pendendo pesadamente ao redor das janelas que ofereciam uma vista magnífica dos jardins. No entanto, toda aquela opulência não conseguia aplacar o turbilhão de emoções que agitava seu espírito. Ela sabia que sua nova vida estava apenas começando,
Mas o que deveria ser um recomeço auspicioso para muitos, para ela era uma prisão de ouro, uma gaiola dourada, onde o esplendor exterior contrastava dolorosamente com a tristeza e o desespero internos. Cada detalhe luxuoso parecia intensificar o peso da responsabilidade e o medo do desconhecido que vinham com o casamento forçado. Ela olhava ao redor com olhos marejados de lágrimas contidas, incapaz de enxergar qualquer beleza naquele mundo de luxo, pois sua alma estava tomada pela dor e incerteza. Naquele momento solitário, ao ser deixada sozinha em seu quarto, Elise se perguntou, com o coração apertado, se algum dia encontraria a felicidade nessa vida que lhe fora imposta. A ideia de passar o resto dos seus dias ao lado de um homem que ela desprezava era insuportável, e ela se via sem saída, presa entre o dever familiar e seus próprios desejos reprimidos. Enquanto isso, no outro extremo do castelo, Pierre, completamente alheio aos tormentos internos de sua jovem esposa, continuava a saborear seu vinho, com os pés repousados em uma poltrona de couro, imerso em seus próprios pensamentos. Para ele, o casamento era mais uma conquista social, e ele estava longe de imaginar os desafios que o aguardavam em sua nova vida de casado. Passado um mês desde o luxuoso casamento, a relação entre os dois pouco havia evoluído. Pierre, para seu espanto, ainda não havia conseguido passar uma única noite no quarto com Elise. Todas as noites, ele se via diante da mesma questão que martelava sua mente inquieta. O que estou fazendo de errado? Sempre fui irresistível, nunca houve uma mulher que não se jogasse aos meus pés, implorando por meu amor e atenção. Essa resistência por parte de Elise era algo completamente fora de seu entendimento. Apesar de sua vasta experiência na arte da sedução, Pierre havia esquecido uma verdade fundamental sobre o coração humano. Nem todas as mulheres são facilmente conquistadas. Algumas, como Elise, guardam seus sentimentos e se protegem com uma barreira de mistério e resistência que poucos homens são capazes de decifrar. Impressionado e, ao mesmo tempo, desafiado pela resiliência de sua esposa, Pierre decidiu que, desta vez, teria que adotar uma abordagem diferente. Para ele, conquistar Elise tornará-se um objetivo pessoal, um desafio que ele estava determinado a vencer a qualquer custo. Primeiro, abandonou a insistência de bater à porta de seu quarto todas as noites, uma prática que já se revelara infrutífera. Em vez disso, começou a observá-la discretamente, tentando aprender sobre seus gostos, hábitos e interesses. Notou que ela passava horas admirando os jardins do castelo, sempre espreitando pelas janelas do salão principal, como se buscasse algum conforto na beleza das flores e na tranquilidade da natureza que cercava o castelo. Foi então que, em um momento de rara inspiração, Pierre decidiu convidá-la para um passeio nos jardins. Para sua grande surpresa e imensa alegria, Elise aceitou o convite, embora com certa hesitação. Naquele simples gesto de aceitação, Pierre vislumbrou uma pequena, mas significativa abertura. Talvez, pensou ele, estivesse finalmente começando a desvendar os segredos do coração de sua esposa. Eles caminharam entre as belas flores do jardim, e, embora Pierre sempre tivesse sido um mestre nas palavras sedutoras, dessa vez ele optou por ser sincero e gentil, uma abordagem nova e surpreendente para alguém como ele. Durante o passeio, conversaram sobre uma variedade de assuntos, desde suas infâncias, marcadas por momentos de alegria e desafios, até seus sonhos, tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes em sua essência. Também compartilharam seus medos mais profundos, aqueles que poucas pessoas ousam confessar. Aos poucos, Elise começou a descobrir um lado de Pierre que ela jamais imaginara, um lado vulnerável e honesto, que ele nunca havia mostrado a ninguém antes. Esses passeios matinais nos jardins se tornaram um hábito, algo que ambos passaram a esperar ansiosamente. Com o passar do tempo, Elise, que inicialmente se sentia como uma prisioneira no castelo, começou a se abrir mais,
revelando pensamentos e sentimentos que até então guardava apenas para si. Pierre, por sua vez, ficou cada vez mais fascinado pela profundidade de sua inteligência e pela força interior que ela demonstrava. Ele começou a admirar não apenas sua beleza externa, que sempre o cativara, mas também sua coragem e determinação, qualidades que ele não via nas mulheres com quem costumava se envolver. Sem que percebesse, Pierre deixou de frequentar os bordéis que antes eram seu refúgio. As mulheres que ele conhecia nesses locais, com seus sorrisos fáceis e promessas vazias, já não lhe despertavam o mesmo interesse. Ele queria algo mais, algo real. Ele queria conquistar não só o corpo de Elise, mas, principalmente, seu respeito e seu amor. Uma manhã fria e clara, enquanto caminhavam pelos jardins, Pierre parou ao lado de uma fonte de mármore, cujo som suave da água parecia ecoar a tranquilidade daquele momento. Ele olhou profundamente nos olhos de Elise, seus olhos revelando uma sinceridade que ela nunca tinha visto antes. Elise, começou ele, sua voz suave, quase um sussurro. Sei que nosso casamento começou de uma forma que nenhum de nós desejava. Mas quero que você saiba que estou disposto a mudar. Quero ser um homem digno do seu respeito e, quem sabe, um dia, do seu amor. Tocada pela honestidade inesperada de Pierre, Elise esboçou um leve sorriso, talvez o primeiro sorriso genuíno que ele havia visto desde que se casaram, e respondeu com serenidade: Veremos, Pierre, veremos. A partir daquele momento, uma nova jornada começou para ambos. Pierre, que sempre fora conhecido como um conquistador inabalável, agora se via na inesperada posição de ser conquistado. Cada dia era uma luta interna para ele, não para dominar, mas para se tornar digno do coração de Elise. E, aos poucos, Elise, que antes o desprezava, começou a perceber que havia mais em Pierre do que os rumores e sua própria antipatia inicial lhe permitiam enxergar. Um novo sentimento começou a se manifestar no coração de Pierre, algo que ele nunca havia experimentado antes. Cada momento ao lado de Elise se tornava especial, uma nova descoberta. Ele se pegava sorrindo simplesmente por estar perto dela, admirando seus belos olhos, que brilhavam como estrelas em uma noite clara, ouvindo sua voz suave e melodiosa, e observando o sol refletir em seus cabelos dourados. Para Pierre, esses momentos eram preciosos, e ele não podia mais ignorar o quanto sua vida estava mudando por causa dela. Elise, por outro lado, também começou a perceber mudanças dentro de si. Durante as longas conversas que compartilhavam nos passeios pelos jardins, ou nas tardes chuvosas, quando ficavam dentro do castelo, conversando à beira da lareira, ela passou a valorizar cada vez mais a companhia de Pierre. As histórias e experiências que ele compartilhava revelavam uma pessoa complexa, alguém muito diferente do libertino que ela acreditava conhecer. Aos poucos, ela percebeu que seu desprezo inicial por Pierre era, em grande parte, alimentado pelos rumores e pelas palavras maldosas das pessoas ao seu redor. Ela não podia negar que Pierre era realmente encantador. Seu sorriso hipnotizante e suas maneiras gentis eram inegavelmente atraentes, mas para Elise, o que realmente importava era a transformação que ele estava disposto a fazer por ela. Ao contrário de muitos que esperam que os outros mudem para se adequar às suas expectativas, Pierre estava mudando para conquistar o direito de pertencer ao mundo de Elise. Isso, por si só, significava muito mais do que qualquer gesto superficial de sedução. De repente, sem que percebesse, o coração de Elise começou a se abrir para seu marido, o homem que tentava mudar. O inverno chegou, trazendo consigo o frio cortante das noites geladas no castelo de Pierre. Em uma dessas noites particularmente frias, Elise se recolheu em sua cama, mas a sensação de solidão parecia amplificada pelo silêncio e pela neve que caía sem cessar do lado de fora. A lareira estava acesa, mas não era suficiente para aquecer seu coração, que ansiava por algo mais do que o calor físico.
Foi então que ela ouviu uma batida suave à porta e a voz de Pierre, carregada de preocupação. Elise, você gostaria de um chá para se aquecer? Ela se levantou, envolta em seu casaco de lã, e abriu a porta. Lá estava Pierre, segurando uma bandeja de chá quente, com um olhar de cuidado e ternura. Claro, Pierre. Está muito frio esta noite, respondeu ela, esboçando um sorriso tímido. Pierre entrou no quarto aquecido pela lareira e serviu 2 xícaras de chá fumegante. Eles se sentaram lado a lado, compartilhando o silêncio confortável, apenas o crepitar das chamas preenchendo o espaço entre eles. Embora não trocassem muitas palavras, os olhares que trocaram falavam de carinho, desejo e uma nova compreensão. Enquanto bebiam o chá, Pierre não conseguia desviar os olhos dos cabelos dourados de Elise, que brilhavam à luz do fogo. Ele pensava em como seria doce e tentador provar seus lábios, sentir o calor de seu corpo próximo ao dele. Elise, por sua vez, sentia seu coração acelerar toda vez que os olhares se cruzavam. Havia algo em Pierre, uma mistura de força e vulnerabilidade, que a atraía de forma irresistível. Quando terminaram o chá, Pierre se levantou lentamente, como se relutasse em deixar o quarto. Bem, acho que é hora de eu partir. Boa noite, Elise, disse ele, movendo-se em direção à porta. Mas, nesse instante, ela o chamou. O castelo está tão frio esta noite. Estou morrendo de frio nesta cama. Você poderia ficar esta noite para me aquecer? Os olhos de Pierre brilharam com uma mistura de surpresa e desejo. Ele fechou a porta suavemente e se aproximou de Elise. Claro, meu amor. Vou te aquecer de uma forma que você nunca mais vai sentir frio, disse ele com uma mistura de doçura e malícia na voz. O toque de Pierre foi suave e apaixonado, e, naquele momento, toda a frieza que havia entre eles se dissipou como neve ao sol. Eles se entreolharam, e o beijo que se seguiu foi carregado de paixão e promessas. Naquela noite, não foi apenas o calor físico que os aqueceu, mas o surgimento de algo muito mais profundo. O calor do amor que, finalmente, havia encontrado seu lugar entre eles. Espero que tenha gostado dessa história fascinante. Então se inscreva em nosso canal e aproveite para assistir agora o vídeo que está aparecendo em sua tela. Até a próxima!